Ô, Gris, o jogo de ontem, dá pra analisar, tirar muita coisa? Deu pra tirar uns dias de vida, né? 90 minutos perdidos na vida, né? Jogo muito ruim, né, CJ? Muito ruim, tecnicamente bem abaixo. Não foi uma grande partida, é natural, de certa forma, né? Eu confesso que eu não esperava um Cruzeiro muito melhor. Eu acho que tem um ponto muito importante pra gente analisar esse Cruzeiro do Leonardo Jardim e esses jogos, treinos amistosos que o Cruzeiro tá fazendo. O Cruzeiro tem jogado muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem mesmo, mas o Cruzeiro é um time que demanda uma corda muito esticada para jogar bem. O Cruzeiro brilhou no Campeonato Brasileiro quando ele passou a competir muito, né? Passou a ser um time de competir, de disputar muito e de ganhar o duelo e de conseguir se sobressair diante dos adversários dessa maneira. E você esticar a corda a esse ponto em jogos sem valor real é muito difícil. Não por acaso, por exemplo, o Cruzeiro da Sul-Americana foi muito diferente do Campeonato Brasileiro. Mesmo os jogadores que vinham entrando no time jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana eles não conseguiram repetir esse bom desempenho em geral. Por quê? Porque na Sul-Americana a corda ficava menos esticada por conta da situação de quase eliminação do Cruzeiro e depois da situação de eliminação real do Cruzeiro na competição. Então acho que é meio natural que em jogos que não tenham tanto valor o Cruzeiro perca um pouco dessa capacidade de desempenho mesmo, porque, repito, ela está muito ligada a essa questão da concentração, do desempenho físico mesmo do time, muito mais até do que o técnico. O Cruzeiro tem um time tecnicamente muito bom, mas que não tem sido essa a principal característica que tem chamado a atenção do time, né? Então, assim, eu repito, acho que é meio que natural, não esperava um jogo muito melhor do Cruzeiro, mas esperava um jogo melhor no geral, né? Jogo de pouquíssimas chances para os dois lados, de muito pouca produção ofensiva aí dos dois times. Enfim, e eu particularmente, assim, aí é um outro detalhe, o Jardim tem os pontos dele para fazer as escolhas dele, mas em geral eu acho meio estranho quando você vai para um amistoso e mescla o time nos dois tempos, sabe? Porque pra mim faz pouco sentido. Era melhor ter um time titular num tempo e o time reserva no outro, sabe? Na teoria. Porque são caras que estão mais adaptados a jogar juntos, que você quer que eles tenham essa adaptação. Você não acha que ele vai fazer isso juntos. na segundo jogo? Acho que pode ser que sim. No primeiro ele mantém uma coluna, uma linha, né? Eu ia falar assim, uma coluna vertebral na aqui. teoria você tem times fortes nos dois tempos. Você põe um time forte no primeiro tempo, faz 3-0, mas depois os reservas vão lá e tomam 3 também. E ele dá a oportunidade dos, teoricamente, reserva jogar com jogadores melhores. Exato. Que aí, quando você tá com jogadores melhores, já falamos isso aqui várias vezes, quando você tá com jogadores melhores, você acaba puxando mais daqueles que vivem um momento pior. E o Jardim falou da questão de trazer um time mais titular no domingo. Ele falou, domingo vocês verão alguma coisa mais próxima do que vai ser contra o Grêmio. Não sei se você terminou o seu raciocínio, Gris. Terminei. E você pode começar o seu agora. Pode começar. Pode começar o seu. Não desisti não, porque eu tava falando ele tava falando em cima da fala do Gris. Vale alguma coisa para jogador? Você foi atleta, esse tipo de jogo aí, ó. Vale, CJ, para voltar ao ritmo de jogo. Entendi. Esse tipo de trabalho, mesclou o time, botou 5, 6 titulares, depois tirou, depois botou mais 5 ou 6. Isso é para você reativar e sentir um pouquinho do ritmo de jogo. Não é um jogo para analisarmos desempenho, não é. Claro que o torcedor se apega perdeu uma invencibilidade. 12 jogos. 12 jogos, mas eu acho que quando... Não, gente. Na prática, perdeu. Não é que voltar ao Campeonato Brasileiro. Ok, o Cruzeiro vai ainda chegar invicto. Então, nós vamos analisar depois que o Cruzeiro sim está invicto no Brasileiro, na Copa do Brasil, mas tem esse gostinho, perdeu a invencibilidade. Mas não é o jogo para analisar isso. O Cruzeiro ele fez esse jogo para dar ritmo para os jogadores, para reativar mesmo, e é natural. E aí o Jardim, ele na coletiva, não sei se o produtor separou essa parte, ele já fala da questão de ser prejudicado pela pausa. Acho que ele já está preocupado com isso. Ele fala que o Cruzeiro vinha de um ritmo bom, né, Capitão? Que o Cruzeiro vinha numa sequência boa e se essa pausa fosse lá para setembro, outubro, ele cita, seria uma pausa interessante. Mas agora, ele fala em 3 meses de trabalho
Esqueceu ele tá falando quando ele tá aqui, desde quando ele tá aqui, né? Mas o trabalho começou lá em janeiro. A pausa foi ruim para o Cruzeiro, já justificando que pode perder um pouco do ritmo. Vamos ver como é que vai ser. Os times dele elogia os times do Mundial, falando que os times do Mundial vão ter vantagem porque não perderam o ritmo. Mas eu analiso esse jogo simplesmente para voltar uma rotação, para voltar o seu ritmo de jogo. E um detalhe desse jogo que mostrou uma carência que o Cruzeiro tem. O Cabidão falou isso, eu ia passar pra ele agora, mas vamos ver se é a mesma carência. Que é o jogador do drible, é o ponta rápido. Não sei se o Cabidão falou sobre isso. O Cabidão na transmissão ontem falou do elenco. Da carência geral? do elenco. Não, assim, de peças, por exemplo, pelo lado esquerdo, como zagueiro. Eu jogadores acho que rápidos. esses jogadores não fizeram. O zagueiro, por exemplo, ontem não fez falta nenhuma. Gamarra fez um bom jogo, Flamengo, hein? Bom jogo, gente. Bom jogo do Gamarra. Misericórdia. Bom jogo. Bom jogo, eu acho que você foi muito feliz. Bom jogo num jogo eu sou ruim. feliz. Um Graças jogo a Deus. ruim. Mas o Gamarra comprometeu? Não, fez comprometeu. Os zagueiros É não tiveram ok. tanto trabalho, nenhum ok. deles cumpriram o seu papel. O Fabrício Bruno tem uma tranquilidade irritante. Ele Não, tem tem uma uma bola- tranquilidade. tem uma Ele bola que tomou, ela- não. parecendo que era eu tomando bola do Não meu tem filho. condição. Lá na ponta, lá, ó. Lembro Ele dá exatamente licença, desse lance. ele pegou, vinha o atacante argentino, eu falei isso na transmissão. Impressionante. Eu falei, parecia que ô filho, dá licença aqui, volta lá pra brincar com seus amigos. Deixa eu pegar a bola aqui e sair jogando. Impressionante, Fabrício Bruno. Só terminando o raciocínio, o Grice fala da corda esticada, eu concordo com o Grice, e nesse tipo de jogo que você não consegue ser tão intenso, não esticar tanto essa corda, falta o desequilíbrio de um jogador, de um pontinha que o Cruzeiro até está em busca, o Fumacinha, de pegar aquela bola na ponta direita ou na ponta esquerda. O Wanderson até tentou, Marquinhos não conseguiu, o Wanderson tentou algumas vezes, dá um drible, 2 dribles e você mata o jogo. Então, essa peça para mim hoje no Cruzeiro, ela é fundamental, não só por esse jogo, no geral, o Cruzeiro precisa de um cara, às vezes, para ter o drible, para ter 1 contra 1. Não, eu concordo, acho que é por aí, mas o elenco do Cruzeiro, ele tem algumas deficiências que elas precisam ser corrigidas. Se o Cruzeiro, gente, assim, precisa ser corrigida se quiser almejar algo grande na temporada, tá? Porque se não quiser também, o elenco do Cruzeiro, ele dá conta aí de se manterem no G6 do Campeonato Brasileiro, assim a gente espera. Mas foi um jogo muito ruim, CJ. De fato, a análise ela não tem que ser tática, tanto que ontem na nossa transmissão a gente falou muito pouco sobre isso, porque na verdade era mais para soltar a musculatura da rapaziada mesmo. Agora, essa questão da falta de concentração em alguns momentos me chama um pouco a atenção. Tem que ter um pouquinho mais de concentração. Talvez ontem eu esperava que o Cruzeiro tivesse um ritmo, um patamar a mais, né? Tava entrando realmente num modo jogo-treino não amistoso, né? Porque pra mim existem hierarquias, tá, Mirandinha? Tem o jogo-treino, Sim. tem o amistoso e tem, obviamente, o jogo oficial, né? O Cruzeiro não entrou, na minha opinião, quase que em momento nenhum ali no modo amistoso, tá? O Cruzeiro, ele fez o jogo, rodou o jogo praticamente como um jogo-treino, e isso meio que incomodou um pouquinho, de certa forma, mas um jogo pra tirar lições importantes. Daqui a pouco a gente vai passar sonoras do professor Leonardo Jardim sobre comportamentos também, que acho que ele tem um pouco de razão. A quebra do ritmo atrapalha muito o Cruzeiro, mas é bom lembrar que o Cruzeiro, e isso eu citei ontem na nossa jornada, CJ, que em 13 e 14, quando tivemos também paradas grandes, o Cruzeiro ganhou os 2 campeonatos, tá? Então, assim, é ruim, mas vamos ver se o Cruzeiro recupera isso já diante da partida do Grêmio. Mas é importante ressaltar isso, deixar claro que perder nunca é bom, CJ. Nunca é saudável, de certa forma.